Bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, aqui no estúdio da Primeira Escolha, patrocínio da HR Colaby. E hoje o assunto que eu vou abordar é IA na vida dos médicos, IA na saúde. E a pessoa convidada de hoje é uma pessoa queridíssima para mim, não podia ser mais querida, a minha irmã, a doutora Salete Nassif. Olá, Salete, tudo bem? Olá, professor Tadeu. Um grande prazer estar aqui para falar de um assunto que realmente vem mexendo com a área médica, com a área de saúde e é algo que nós precisamos embarcar nessa trilha. Eu convidei aqui a doutora Salete para bater esse papo com a gente, porque é comum, né? E muitas reportagens, coisas que são até circulam redes sociais com a ideia de que a IA vai substituir o professor, a IA vai substituir a pessoa do escritório, a IA vai substituir o médico, né? E o que eu tenho trabalhado, né, nas minhas palestras, consultorias, cursos, é que, assim como muitas outras tecnologias que já foram introduzidas no contexto, né, da produtividade humana, a IA é uma revolução importante. A gente está passando por uma era, né, com um salto, no mínimo um salto, talvez uma disrupção. Mas o que acontece é que as tecnologias elas vão normalmente alterando as funções, a forma como as pessoas trabalham dentro das suas áreas, dentro das suas profissões, antes de ter o doutor IA que vai roubar o emprego do médico. Então, essa coisa muito apocalíptica, né, a gente já deixa desde o começo aqui nessa minha introdução de lado e a gente vai focar exatamente nessa perspectiva, como que as ferramentas da IA generativa já entram não para substituir, mas para potencializar o trabalho dos médicos, né, o trabalho dos serviços de saúde. E doutora Salete Nassif, cardiologista, clínica, pesquisadora, fazendo um doutorado que mexe com IA e a pesquisa ali na cardiologia. Então, eu queria começar com uma pergunta mais aberta. Como que você vê a IA entrando, né, na vida do médico, na vida dos pacientes? Como que é essa primeira chegada da tecnologia no cotidiano, no dia a dia? Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, será a grande inflexão do nosso século na medicina, né? Então, ela já está trazendo grandes benefícios para os pacientes, para os médicos, para os hospitais, para as seguradoras de saúde. Então, eu vejo com muito otimismo. É claro que tudo que é muito bom também tem sua contrapartida, né? Tem as suas desvantagens. Então, na área médica, nós temos que usar a inteligência artificial, sem dúvida. Ela vai otimizar a vida do médico, desde do prontuário eletrônico, né, da história clínica que o médico tem que fazer, que muitas vezes demora, principalmente as primeiras consultas. A gente tem um tempo grande de digitação da história clínica, né, até avaliação de exames diagnósticos, que hoje já é uma realidade. A inteligência artificial já ajuda muito algumas áreas de imagem, né, sobretudo. Exames diagnósticos de imagem, até mesmo decisão na hora do tratamento do paciente, né? Então, ajudar com algoritmos e com raciocínio, com machine learning, o médico a tomar decisões mais assertivas. Então, isso já é uma realidade, já está acontecendo, mas, obviamente, nós temos também o lado negativo de todo esse uso de inteligência artificial numa área que é uma área muito humanizada, deve ser muito humanizada, né? Então, claro, tem pontos importantes que a gente precisa considerar, e até por isso que é importante que se faça pesquisa nessa área, né? E por isso que eu decidi fazer também o meu doutorado na área de inteligência artificial, né? Para ajuda de acompanhamento pós-operatório de pacientes em cirurgia cardíaca. Então, eu acho que é uma área que a gente precisa estudar,
precisa pesquisar, precisa entender as limitações, né? Então, por exemplo, a segurança do paciente, né? Porque são dados que você começa a enviar e fica numa nuvem, né? Então, você precisa entender de segurança cibernética, né? A gente precisa entender até que ponto que a inteligência generativa, por exemplo, pode atuar na conversação com os pacientes, né? Hoje em dia já temos, já na prática clínica, agentes de inteligência artificial que são como se fossem médicos robotizados, né? Ali na conversa com o paciente. Então, a gente tem que entender até que ponto que a gente pode usar agente de IA para conversar com os pacientes, de forma que é um caminho que nós estamos seguindo, nós estamos acompanhando, e de forma alguma eu acho que vai substituir a expertise do médico. E sim, é uma ferramenta que virá auxiliar, virá otimizar o tempo do médico, não só do médico, mas dos outros profissionais de saúde, né? Então, eu vejo com muito bons olhos e acho que é algo que vai realmente mudar por completo a forma como a gente faz medicina. Eu tenho repetido, né, nesses podcasts uma frase que está num livro, né, do Jeffrey Busgang, que é: a IA não vai substituir as pessoas, mas pessoas usando IA vão substituir as pessoas que não usam IA. Na medicina, eu acho que talvez seja exagerado falar em substituição, mesmo pessoas, né, com IA, sem IA, acho que não é por aí. Mas certamente eu vejo pelos exemplos que você colocou, né, e que a gente vai começar a fatiar essa gama de aplicações que você trouxe. Eu acho que, pelo que você descreve, pessoas, médicos, né, e médicas usando IA, no mínimo vão superar em termos de entrega, precisão, produtividade, os outros ou os contextos em que não se usa. E aí, começando a fatiar um pouquinho, né, as ideias que você trouxe na introdução, você começou assim, tem um ponto que é a demora. E eu suponho que tenha várias demoras que a IA pode já ajudar. Então, demora de um processo que é burocrático para o médico e a IA pode fazer mais rápido. Demora numa decisão que tem que ser tomada numa emergência para um paciente, que a IA pode fazer também mais rápido. Demora para sair o resultado, né, de um exame complexo ou de uma situação ali complexa que envolva, sei lá, né, recurso de imagem, genética, enfim. Queria que você trouxesse exemplos relacionados a isso. Onde que são as primeiras demoras que a IA consegue já atuar e tirar ou do médico ou do paciente o ônus dessa demora e traduzir aquilo em valor agregado? Ótima pergunta. Então, temos diversos exemplos. Então, o primeiro exemplo, por exemplo, é a prática ali do consultório. Então, os médicos, como eu falei, faz história clínica, tem que digitar na anamnese. Hoje em dia, quase todos os hospitais têm prontuário eletrônico, então você tem que digitar toda a anamnese, né, a história clínica, exame físico do paciente. Isso demora um bocadinho. Então, hoje em dia já temos inteligência artificial que você fala toda a história clínica. Claro que a gente pede o consentimento do paciente e ela escuta toda a conversa do médico com o paciente e ela já transcreve de uma maneira estruturada, uma anamnese estruturada já, e obviamente depois o médico só lê rapidamente aquilo que tudo já foi escrito e dá o ok. Né? Então, esse é um prontuário eletrônico que já existe com a ajuda de inteligência artificial. Um outro exemplo muito importante, por exemplo, você precisa fazer um relatório. E isso é algo que demanda muito tempo nosso no consultório, né? Um relatório, seja para INSS, seja para algum benefício que o paciente precise. Então, e hoje em dia nós temos a população cada vez mais envelhecida, então com muitos diagnósticos, muitos detalhes de história clínica. Então, para fazer um relatório, muitas vezes você perde ali 20, 25 minutos da consulta. Então, hoje, com o uso da inteligência artificial, você já consegue fazer como se fosse um upload
da história clínica do paciente, dos diagnósticos, e ele já monta o relatório também totalmente estruturado. O médico faz aquela leitura rápida e só dá o ok. Bom, em termos de diagnóstico, temos já centenas de exemplos de como a inteligência artificial pode otimizar o resultado. Mas na minha área da cardiologia, por exemplo, a gente tem os pacientes que entram no pronto-socorro com dor no peito, né, que tem um provável diagnóstico de infarto agudo, que é uma condição grave, potencialmente fatal, e nós temos já vários trabalhos que comparam o paciente, aquele grupo de paciente que teve o seu eletrocardiograma, que é o principal exame, que mostra se é um infarto mais grave ou não e que precisa abrir a artéria com mais rapidez, feito por análise por inteligência artificial versus uma análise feita por ser humano. E com a ajuda da inteligência artificial, você economiza cerca de 9 a 10 minutos naqueles infartos mais graves por paciente abrir a artéria. E aí é legal comentar isso, porque assim, quem está escutando, né? Bom, médicos certamente vão entender, né, do que você está falando. Mas talvez quem não é médico ou não é da cardiologia pense, 9, 10 minutos... 10 minutinhos, que diferença faz? Mas, no caso... Nesse contexto clínico, 9 a 10 minutos é muito importante, né? A gente sempre diz que coração, tempo é músculo, né? Cardíaco. É tempo que o coração está sofrendo a necrose ali, enfim, está morrendo o músculo cardíaco. Então, 10 minutos é muita coisa. Assim também acontece no quadro de acidente vascular cerebral. Aliás, as duas causas mais importantes de morte no mundo todo são infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, né? Assim também acontece no derrame. Então, quer dizer, o paciente que entra no pronto-socorro com quadro sugestivo de acidente vascular cerebral e tem o seu exame, a sua tomografia analisada por inteligência artificial, ele também economiza tempo na trombólise, que é o tratamento que a gente faz para abrir a artéria, né, para estabelecer o fluxo sanguíneo ali na área que está sofrendo falta de oxigenação. De forma que as duas grandes doenças que mais matam no mundo, elas já têm demonstrada na ciência, nas pesquisas, essa economia de tempo e que essa economia de tempo se traduz em melhora de prognóstico, melhora da evolução do paciente e até mesmo na mortalidade, ou seja, os pacientes morrem menos, né? E assim por diante. Assim, já tem pesquisa que chegou nesses dados, nesses valores, tratamento, controle, então um grupo não tem, outro grupo tem, compara-se os dois e verifica-se ali com todo o rigor científico que faz diferença. Isso, exatamente. Para vocês terem uma noção, hoje em dia na medicina está tão adiantado todo esse estudo de inteligência artificial que as principais revistas médicas já têm uma revista com o mesmo nome, mas com vamos dizer assim, um enfoque de inteligência artificial. Então, por exemplo, a New England, ela já tem a New England... aí, né? Inteligência artificial, o JAMA e assim por diante. Então, as grandes revistas médicas hoje em dia já tem um capítulo, melhor dizendo, não um capítulo, mas uma revista separada só para cuidar desses assuntos e de como a gente tem melhorado o tratamento, o diagnóstico, enfim, toda a condução do paciente com o uso da inteligência artificial. E do lado bom, tem 2 exemplos legais aqui, né, na produtividade do médico, de demorar para fazer relatórios, encaminhamentos, né, laudos, etc. Demora para risco ali cardíaco, AVC e tudo mais. E para o lado do paciente, assim, já tem ferramentas ajudando a, sei lá, coisas mais simples, tipo... conseguir um retorno, né, de uma consulta, agendamento, enfim, como é que é essa coisa que afeta mais assim a logística, vamos dizer, do serviço do consultório do médico e, portanto, reflete na experiência do paciente, como é que a IA tem ajudado nessa parte? Isso também já é uma realidade, já tem sido usado tanto em clínicas, consultórios, né, que são os agentes de IA, né? Então, você geralmente tem um telefone de WhatsApp, o paciente entra em contato, é o nome de uma secretária, que parece ser uma secretária humana. Então, por exemplo,
o médico manda para o paciente assim, pode falar com a minha secretária, a Juliana, por exemplo, né? E ela liga, o paciente entra em contato via mensagem do WhatsApp e ela dá uma resposta imediata. Na verdade, essa resposta imediata foi dada pela agente de IA, né? Que é um robô, vamos dizer assim, que está ali respondendo o paciente. Isso está tão adiantado que ela já conversa com o paciente, ela já entende as demandas do paciente, né, através de inteligência artificial generativa, e ela já manda os horários disponíveis de agenda para consulta, por exemplo, ela mesmo já agenda. Então, o paciente, em cerca de 5 ou 10 minutos de conversa no WhatsApp, ele já consegue sair com todo o agendamento, enfim, com todas as orientações necessárias. Isso também acontece já em hospitais, né? Então, tem uma maternidade, por exemplo, aqui em São Paulo, que já usa o agente de IA para acompanhar gestantes de alto risco, por exemplo. E quando a agente de IA detecta, né, um problema mais grave, através de treinamento que foram feitos, etc., ela já consegue encaminhar o paciente para pronto-socorro obstétrico, por exemplo, e muitas vezes evitando uma complicação mais grave da mãe ou do nenê. Então, as aplicações para os pacientes têm muitas também. Então, outra aplicação importante que a gente já vem usando muito na cardiologia que são os relógios vestíveis, né? Os wearables, que são relógios que já conseguem detectar alterações de ritmo cardíaco, né? Inclusive já fazem eletrocardiograma. Né? E conseguem detectar alterações de pressão arterial e o paciente já consegue, em tempo real, já fazer o eletrocardiograma e enviar para o médico, né? Então, desta forma também, fazendo esse alerta, esse que a gente chama de early warning, né? O médico rapidamente já consegue detectar arritmia, já encaminhar o paciente, se for o caso, para o pronto-socorro, enfim, ou dar as orientações medicamentosas ali. Então, isso certamente trará muitos benefícios para os pacientes. Primeiro, porque o paciente pode, por exemplo, já receber a ligação do médico e já ser medicado e nem precisar para o pronto-socorro, né? E se realmente for uma arritmia mais grave, quer dizer, ele já consegue também acionar o médico e ser direcionado para a melhor estratégia, enfim, um pronto-socorro, uma internação hospitalar. Então, isso também já é bem realidade e a gente vê na cardiologia isso crescendo cada vez mais. E eu acho que muitas pessoas que estão escutando falar da tecnologia, das novidades e tal, mas que ainda não implementaram, não tiveram acesso, às vezes com a impressão que é uma coisa assim muito futurista ou só no hospital mais sofisticado de São Paulo ou do exterior vai ter essa tecnologia. Essas coisas que você está falando, né? Um assistente um agente assistente que interage com o paciente e faz todo esse agendamento. Ou uma detecção lá de casos de grávidas, né? Mais graves e tal, por dados que ela envia, o Watch. Isso, a gente não está falando de ficção científica, a gente está falando de coisa muito acessível, né? Sim, já está... Muito presente. Muito presente, já está acontecendo. E as próprias seguradoras de saúde já vêm também contratando esses serviços de agente de IA porque ajuda toda a logística, né? Então, ajuda o paciente, ajuda o médico e ajuda também, tem o benefício para a seguradora que tem menos gasto. Então, é um processo que ajuda toda a cadeia, né? Todos os players, vamos dizer assim, todos os participantes. É claro que o nosso foco como médico é sempre o benefício do paciente, mas, obviamente, traz muito benefício para todas as outras áreas, né? Porque médico, muitas vezes, é um empresário também, né? Dono ali do seu consultório, da sua clínica, e 99% da sua atenção dedicada, às vezes, à medicina e aquele 1% que ele tem que se dedicar à gestão, a fazer funcionar, à evolução. E aí, às vezes, a pessoa fica com receio, fala, não, eu tô sendo bombardeado também por coisa de IA, todo mundo tá falando e não vou entrar nessa moda, daqui a pouco passa, né? É uma moda passageira. Mas tem coisa que não, né? Pelo que, só explorando um pouquinho mais esse ponto, assim, essas coisas que melhoram a vida do paciente, dão produtividade, são coisas realmente que a pessoa pode fazer
e melhorar a vida dela. Sem dúvida. E não é passageiro. Eu posso te afirmar isso, porque eu estou estudando muito, enfim, e estou vivenciando. Não é passageiro. A inteligência artificial na área médica não tem mais volta. Não é moda. Não é moda. Então, os médicos precisarão, todas as áreas da medicina, seja da imagem, da cardiologia, enfim, das diversas disciplinas, diversas especialidades, melhor dizendo, precisarão ter o auxílio da inteligência artificial, porque daqui a poucos anos será difícil exercer a medicina sem essa ferramenta, essa importante ferramenta. Porque a gente também tem que ter um olhar para o macrocosmo, né? Quer dizer, a população vem aumentando, vem envelhecendo, ficando com uma população mais envelhecida, com muitas comorbidades, muitas doenças, né, que coexistem ali no mesmo paciente. A quantidade de informações novas na área médica é muito grande, de forma que é impossível hoje em dia o médico conseguir se atualizar, mesmo na minha área, mesmo que eu ficasse estudando todos os dias, durante 10 horas, tudo que sai de novo na cardiologia, seria impossível eu ter domínio de todas as atualizações, né? Dos guidelines, das diretrizes. Isso, assim, pensando só nas principais doenças da cardiologia, né? Quanto mais aquelas doenças mais raras, enfim. Então, eu não consigo olhar mais a medicina sem o auxílio da ferramenta de inteligência artificial. Mesmo nas áreas que eu mais gosto, que eu mais estudo, por exemplo, né? No meu caso, eu estudo muito perioperatório na área da cardiologia, tem muita informação. Então, essa também é uma aplicação ótima que a gente vem usando bastante. Então, muitas vezes eu faço análise de 10 artigos sobre perioperatório, por exemplo. Estou me atualizando e peço para a inteligência artificial fazer um resumo daqueles 10 artigos. Então, eu já consigo, em menos de 10 minutos, ter um resumo dos principais pontos. E é claro que, obviamente, em algum ponto eu vou ter que ler o artigo original, enfim, na íntegra, mas eu consigo fazer uma atualização rápida, por exemplo, para preparar uma aula. E até mesmo na preparação da aula, né? Nos slides, a gente já usa muito a inteligência artificial para preparar os slides. Por isso que isso é um tempo que a gente gasta que não precisa... Antigamente, a gente passava, às vezes, horas preparando um slide, colocando a figura do artigo. Hoje em dia, através dessas ferramentas, né, de inteligência artificial, a gente consegue fazer o upload dos artigos e aí ele prepara em meia hora, dependendo do material, às vezes até menos tempo, uma aula completa. E, obviamente, depois você faz aquela revisão, coloca os pontos que você julga mais importante que a inteligência artificial não colocou, mas essa é uma área também que a gente tem usado muito, né? Preparação de aula, resumo de artigos científicos, né? Então, e isso é uma coisa que vai ajudar a medicina como um todo, né? E sim, ia dizer também em relação à parte de macrocosmo, né? A gente fazendo melhor o que a prática clínica com inteligência artificial de maneira mais rápida, depois você consegue escalonar para outros hospitais, outras populações. E um foco importante também que a gente tem que ver é que, futuramente, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir atingir até áreas que não têm acesso à saúde, né? Então, por exemplo, a gente já tem programas aqui no Brasil que fazem telecirurgia. Então, os grandes experts de cirurgia cardíaca aqui em São Paulo conseguem orientar cirurgias cardíacas de alta complexidade em outro estado, né? Então, aqui no Encore... Esse ponto é interessante, mas o cirurgião daqui, ele não está operando um robô que o robô que opera lá. Tem um cirurgião humano do outro lado. Sim. E aí o expert daqui, o professor titular, tal, aqui do Encore, da USP, por exemplo, mas é em tempo real? Durante a cirurgia? Existem essas duas formas, né? Então, através de telecirurgia, através de robô. Então, eles conseguem ter a orientação do robô daqui de São Paulo, orientar o robô em outro estado. Mas, obviamente, lá com o robô tem também o cirurgião ao lado do robô. Se precisar alguma atuação humana, ele poderá fazer. E também para fazer toda a programação da cirurgia, o treinamento da cirurgia antes de ela acontecer, se usa a inteligência artificial para o estudo das imagens, para entender melhor onde vai ser feita a operação, enfim. Então,
Na verdade, existe essas duas modalidades. Você usar um robô à distância, com orientações de expert aqui de outro lugar, né? De outro Uma lugar técnica distante. muito sofisticada que só o expert realmente domina e que não dá para passar Isso. por outro por comunicação. Isso. Assim. E também através de orientação pelo próprio cirurgião de lá fazer a cirurgia, né? Então, são áreas também que têm beneficiado populações carentes, né? Populações que não teriam como vir para um grande centro para fazer uma cirurgia de alta complexidade. E assim também vai acontecer com doenças outras, né? Não só doença cirúrgica, mas também doenças clínicas, né? Então, por exemplo, a gente tem no nosso hospital o teleeletro, né? Então, ele lauda eletrocardiograma de áreas muito carentes, de hospitais públicos, e tenta ajudar no diagnóstico mais rápido e correto dos pacientes em áreas mais remotas, né? Então, essas são outras aplicações que são, vamos dizer assim, benefícios da inteligência artificial que certamente irá beneficiar pacientes com baixa renda, e isso estamos falando só aqui dentro do nosso país, mas futuramente em países como a África, países muito pobres, será possível a orientação, né, por telemedicina, por telecirurgia de países bem distantes, inclusive. Nessa parte da cirurgia, tem uma das abordagens, né, que se fala em IA, que é a criação de twins digitais, né? Você cria a versão digital gêmea do paciente, do órgão, enfim, daquilo que é o objeto de abordagem. Isso já tem sido aplicado na prática? Como é que está o avanço dessa... Né? Vamos fazer no digital primeiro para depois a gente fazer na pessoa de verdade. Sim, já. Em muitos grandes centros no mundo já se usa essa técnica, né? Então, você estuda, por exemplo, uma doença cirúrgica rara, enfim, ou muito complexa, você faz toda a programação, o estudo da cirurgia através de um gêmeo digital, né? Então, quer dizer que se o cirurgião tiver algum ponto de dúvida ou um possível erro ali técnico, ele primeiramente será treinado no gêmeo digital e depois, quando ele vai fazer a cirurgia no paciente, ele já está treinado, já sabe todos os passos, a equipe toda já treinou todos os tempos cirúrgicos, de forma que isso otimiza muito, né? E diminui muito o risco de complicação. Perfeito. Agora, a gente já, né, falou de muitas coisas assim que são dores, né, que a IA ajuda a resolver. Dores na medicina, né, uma linguagem do empreendedorismo, mas que na medicina é engraçada. E as situações em que a IA ajuda a lidar com a complexidade? Sei lá, um tipo de exame ou de procedimento que envolve muitos dados, muitos cálculos, coisas que antes, né, sem a IA, na era da IA generativa, a gente está conseguindo fazer melhor, mais rápido, mais preciso, enfim. Tem alguns exemplos relacionados a isso? Temos, na área de cardiologia, né, que é a área que eu mais estudo, por exemplo, as medidas de ressonância magnética do coração, né? Então, hoje em dia, você consegue automatizar muitas medidas do volume do coração, de quantidade de sangue está sendo ejetado do coração, né? A fração que a gente chama de fração de ejeção, áreas de fibrose. Então, por exemplo, tem muitos casos de pacientes que têm arritmias, né? Problemas de ritmo cardíaco e que são secundários a problemas do músculo, de áreas ali do músculo doente que a gente chama de fibrose. Então, as técnicas, a ferramenta de inteligência artificial consegue detectar com uma ótima acurácia essas áreas de fibrose na ressonância magnética, né? Consegue ajudar ter um diagnóstico mais assertivo, né? Na área também de ecocardiografia. E essa detecção pela IA entra no lugar de o que tinha antes, a não detecção ou uma detecção muito mais trabalhosa? Pelo menos? As duas coisas. Uma detecção muito mais trabalhosa, porque muitas vezes o médico ficava muito tempo ali, né, analisando a imagem, os detalhes fazendo análise, cálculos, etc. E também, hoje em dia, a
a quantidade de informações que a inteligência artificial consegue detectar é muito maior do que o olho humano, né? Em muitas áreas. Por exemplo, na área de oftalmologia, né, o fundo de olho, que é analisado pelo oftalmologista, ele consegue ver uma certa quantidade de informações. Com o uso da inteligência artificial, ele consegue enxergar muito mais, né? Ele consegue detectar muito mais detalhes, vamos dizer assim. E assim acontece também nas outras áreas, né? Numa radiografia de tórax, por exemplo. Então, na prática, só esse exemplo do oftalmo, antes da radiografia de tórax. Sou um oftalmo, tenho o meu consultório, tenho uma tecnologia aqui com IA para enxergar isso no fundo do olho. É questão de tempo, né? Tipo, não adianta resistir. Falar, não quero, não vou investir, não vou comprar, não vou... vou continuar com o meu modo manual. Vou continuar com o modo manual, não tem como. Daqui a pouco não vai nem você falar, quero fazer na máquina de escrever. Não, faz no Word, que é mais rápido. Aqui, eu diria que já está acontecendo isso, né? Hoje em dia, alguns diagnósticos são muito mais precisos e muito mais rápidos com o uso desses softwares, né, com a ajuda da inteligência artificial. Cirurgia oftalma, né? Oftalmológica, oftálmica. Isso. Eu escutei outro dia de um médico um exemplo, né? Que a cirurgia com as tecnologias novas lá, são muito mais rápidas, muito mais precisas, né? Porque é um negócio de alta precisão o olho, né? Sim, sim. Nessa área da oftalmologia também isso está bem adiantado, assim, a ajuda da inteligência artificial é algo que realmente não tem mais nenhum questionamento, né? Assim também, por exemplo, nas imagens ortopédicas, né? Então, tem vários estudos já demonstrando, né, que a tomografia de coluna, quando analisada com a ajuda da inteligência artificial, ela consegue detectar fratura na coluna com muito mais acurácia do que um radiologista expert no assunto, né? Porque são imagens com maior nível de detalhes, etc. Então, isso também já tem esses trabalhos. Por exemplo, na área pós-cirúrgica, né, que é a área que eu estudo, a foto de ferida operatória, né, seja da cirurgia cardíaca, seja de cirurgia de mama, que também já tem muitas publicações, vai ensinando a máquina, né, que é o termo que eles usam em inglês, o machine learning. Então, ela vai aprendendo o padrão das fotos de ferida operatória e a inteligência artificial consegue detectar com muito mais rapidez uma ferida, por exemplo, que vai infectar. Né? Porque já existem algumas alterações que são muitas vezes microscópicas para o olho humano, né? Não passíveis de identificação pelo olho humano, mas que a máquina já consegue detectar. Então, seria um sinal de alerta ali e muito precoce de uma possível infecção de ferida operatória. E aí o médico já consegue ter a conduta ali, né? Dar o antibiótico, enfim, dar os cuidados locais da ferida e evitar, por exemplo, uma infecção mais grave, com necessidade de reabordagem cirúrgica, de reinternação. Então, isso também, a gente já tem diversas publicações científicas demonstrando um grande benefício nessa área pós-cirúrgica. E assim por diante, né? Nós temos muitos exemplos. Eu acho que entre os early adopters, né, os innovators, enfim, as pessoas que primeiro aderem a uma tecnologia e os mais resistentes, tem um espectro grande aí, né, de profissionais nesse meio. E eu acho que muita gente pode ficar com essa dúvida, mas assim, é tanta coisa, tanta possibilidade, tanta tecnologia, tanta coisa que estão me mostrando, me oferecendo, estou tendo contato. O que dá para confiar, o que não dá? Eu acho que esses exemplos que você trouxe, né, colocando aqui na perspectiva, né, do expert em IA, essas aplicações de computação visual, elas estão elas estão muito, muito avançadas em relação a já ter superado muitas barreiras de reliability, né, confiabilidade, porque é de fato uma quantidade de dados gigantesca. As técnicas, né, a IA generativa não entra direto na computação visual, mas com o avanço da IA generativa, as técnicas para treinamento de modelos avançaram tanto que soluções como essas que você descreveu são absolutamente confiáveis. Então, acho que
eu posso, de alguma forma, adicionar, né, aos exemplos que você colocou, a quem está com essa pergunta, não, o que eu adoto, o que eu não adoto, o que eu posso confiar, o que eu não posso. Essa categoria da computação visual, seja tratamento de imagens, né, os exemplos que você trouxe, a imagem da ferida, se vai infeccionar ou não, todos esses exemplos eu acho que é absolutamente confiável. Na melanoma, né, na oncologia, Sim. já vi vários trabalhos, tem uma colega lá do doutorado na Eslovênia que a pesquisa dela é sobre isso, sobre computação visual e detecção de imagem lá na melanoma. Então, eu acho que, né, eu quis fazer esse resumo para ir ajudando aí os médicos, né, que estão com essa dúvida. Onde que eu assino, onde que eu não assino? O que eu compro, o que eu não compro? O que eu aposto, o que eu não aposto? Nem acho que todas as coisas são, né, vendidas assim na pessoa física. Muitas vezes é uma adoção institucional. Mas essa pergunta, né, o que dá para confiar? Não tem resposta para tudo, mas eu afirmo. O que é aplicação de computação visual que está disponível para os médicos, pode confiar que é uma coisa que está absolutamente avançada. Feito esse ponto, queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma coisa legal também de a gente explorar. E decisões clínicas? Então, assim, ajudar num diagnóstico, um diagnóstico diferenciado, como que a IA tem ajudado os médicos a fazer diagnósticos e tomar decisões clínicas ali efetivamente? Este é um ponto ainda de muito cuidado, porque a gente já tem feito reuniões clínicas em que a gente faz a comparação entre a discussão do Heart Team, no caso da cardiologia, versus a discussão com a inteligência artificial. Então, nós já estamos fazendo esse paralelo justamente para a gente entender como funciona a inteligência artificial generativa nessas decisões clínicas, né? Então, esse é um ponto ainda que merece cuidado, porque muitas vezes a resposta da inteligência artificial pode estar ou desatualizada. Então, se ela foi treinada até, por exemplo, 2023 e já tem um guideline sobre determinado assunto de 2025, ela não consegue acessar aquela informação, porque ela foi treinada só até aquele ponto. Então, ela me traz uma resposta, vamos dizer, não atual. E também pode alucinar, né? Esse é um termo que a gente usa bastante na inteligência artificial generativa. Então, você pode fazer uma pergunta e ela dá uma resposta completamente fora do assunto ou não... uma explicação não esperada, né? Quando comparada à resposta dos experts. Então, isso a gente já tem feito, esse treinamento, mas essa é uma área que a gente ainda não consegue usar na prática clínica. Quer dizer... ter a resposta... Ainda é laboratório, ainda é teste. Ainda é laboratório. Então, este ano mesmo nós tivemos no nosso Congresso Paulista de Cardiologia, nós tivemos uma sessão clínica em que nós apresentamos um caso de alta complexidade, né, de problema cardíaco, e fizemos justamente esse paralelo com todos os experts do Heart Team na mesa e as respostas da inteligência artificial, e fomos comparando onde tinha concordância, onde tinha discordância. Eu posso dizer... só para dar para a nossa audiência a importância desse tipo de teste de estudo. A gente está falando do congresso da SOCESP, isso, né? E quando você fala assim, tinha um grupo ali de... é que você é humilde, né? Você fala assim, um grupinho ali de experts. Quantos eram os médicos? Assim, qual que era o tamanho disso? Qual era a galera peso pesado que estava ali? Assim, era a galera de cardiologia top do Brasil, assim. Tava fazendo Nós tínhamos 3 titulares da cadeira de cardiologia e cirurgia cardíaca da USP, né? Os principais... 2 dos principais também especialistas de imagem, né? Então, tínhamos pessoas assim, muito competentes e com muito conhecimento técnico ali discutindo. E eu poderia dizer que as respostas da inteligência artificial... E quantas pessoas na plateia acompanhando isso? Assim? Cerca de 600 pessoas. 600 médicos, cardiologistas, todo mundo ali interessado. Isso. Que os professores titulares da USP, do INCORD, da imagem e tal... estão analisando o problema e como a IA está fazendo junto com eles, o que diverge, o que converge, o que... Acho que deve ser muito interessante as observações também que
os experts fazem sobre a análise da IA, né? Sim, exato. Então, essa foi uma discussão muito rica, porque, então, como eu ia dizendo, eu diria que nessa discussão, a IA acertou cerca de 80%, ou seja, em mais ou menos 80% das perguntas foi concordante com a análise dos experts. E, obviamente, tem assim, algumas questões que a gente... Só o olho humano, né? Só o raciocínio humano, por enquanto, né? Que é a questão de individualizar, né? Então, tem algumas situações na medicina que a gente não consegue encaixar nos principais guidelines, né? Que a gente brinca que, às vezes, o paciente não lê o guideline, né? Então, ele tem uma combinação de fatores ali que não consegue ter uma correspondência nos principais artigos, nas principais publicações. Então, nesse quesito, é só a decisão humana mesmo, né? Então, eu acho que nesse ponto ainda a gente precisa trabalhar e precisa estudar mais nessa questão das decisões clínicas. E ainda nesse ponto, porque agora a gente está discutindo sobre o que está meio que na fronteira, né? A gente está testando os limites da inteligência artificial, isso está acontecendo na medicina, em todas as áreas. Então, a minha pergunta é, nesse caso aí da SUCESP que vocês analisaram, acho que é uma situação bem legal, bem interessante, teve algum ponto que a IA trouxe e que os experts não tinham notado? Então, assim, 80% ela acertou, mas ela conseguiu trazer algum insight diferente, alguma coisa, né, nova em relação ao que eles estavam... Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mas eu penso que se tivesse talvez alguma doença um pouco mais rara, com estudo genético, uma doença que fosse assim... Que a análise da ressonância magnética, né, que é uma imagem bem sofisticada, ou com estudo genético, aí sim eu acho que a inteligência artificial ganharia. Traria alguma coisa nova que os experts... trazer algum insight novo, né? Mas agora, a gente está falando da fronteira, agora vamos pensar no seguinte, né? Tem estudos da própria OpenAI, sei lá, num serviço na África que coloca lá o modelo para não tomar decisões sofisticadas sobre doenças cardiológicas complexas ou raras, mas sobre encaminhamentos clínicos, triagens, né? Coisas mais simples do dia a dia e tem achado índices, não só a OpenAI, tem vários estudos que eu já vi sobre isso, índices muito, muito elevados de reliability, de confiabilidade da decisão que a IA toma ou a indicação que a IA toma clínica naquela situação mais simples. Essas aplicações você já tem visto acontecerem ou ainda está também nesses grandes trials que as empresas estão fazendo? Olha, eu estou tentando lembrar aqui algum exemplo prático, mas eu não consigo... De doenças mais triagem da porta ali do serviço. É porque eu trabalho em hospital de alta complexidade, né? Assim, eu não trabalho em unidades primárias, mas eu não tenho conhecimento assim, de triagem com o uso da inteligência artificial, não saberia dizer. Assim, mas dá para dizer que está acertando, mas eu acho que ainda a medicina também leva tempo para... Acho não é a medicina, né? Os processos também levam tempo para se modificarem, para que um processo que já existe há muito tempo, ele é fruto de como as pessoas aprenderam a fazer aquilo por muitas e muitas repetições. Então, para mudar aquilo também, né, demora, né? Sim. E eu tenho a impressão que, por ser ainda uma coisa nova e que muitas vezes requer um financiamento, né, enfim, um investimento maior, a aplicação se dá mais em doenças complexas, em hospitais privados, né, em grandes universidades, onde a inovação acontece. E eu acho que, com o caminhar, as tecnologias vão ficando mais populares, mais baratas, enfim, e o uso
o uso clínico tendo mais facilidade, eu acho que daí vai começar a chegar lá na atenção primária, nas doenças mais simples, enfim, para essas triagens, né? Mas eu não consigo lembrar assim, de um exemplo prático agora para te dizer, né? Se o uso da inteligência artificial está conseguindo, por exemplo, diminuir filas nos pronto-socorros, por exemplo, né? De conseguir eliminar as coisas que são mais... as doenças mais leves e menos sérias e conseguindo deixar os pacientes mais graves, né? Lá na Eslovênia, né, um grupo até, um projeto de um dos professores lá, líderes do programa, né, de doutorado no qual eu estou, eles criaram um site, um aplicativo que a população pode acessar, descrever sintomas ou situações com a linguagem comum. Então, a pessoa entra lá e fala: minha esposa está com uma dor de cabeça muito forte. O assistente pergunta algumas coisas, né? Essa dor de cabeça começou há quanto tempo? A luz incomoda? As 10 características da dor. Faz umas perguntas. E o que é interessante é que, para essas coisas bem simples, ele fala assim: olha, não é necessário procurar um hospital agora. Você pode dar um analgésico, né? É tudo colocado assim, né? Não, eles foram cuidadosos para não ser assim prescritivo. É assim, ó. A abordagem mais típica para essa situação é tomar um analgésico, espera 2, 3 horas e tal. Uhum. Aí, caso não melhore, pode procurar um serviço de saúde, né? Isso eu acho interessante, não do ponto de vista ali do serviço, mas até numa política pública, num pré-serviço, porque muitas vezes as pessoas, por falta... Eu acho que é um mecanismo de informação, né? Muitas vezes a pessoa, por falta de informação, ela acaba indo procurar o serviço, sobrecarregando quando não precisa, e outros casos em que a pessoa deveria ir e não vai. Sim. E aí fica muito grave, e também é ruim porque quando a pessoa vai, já é muito mais difícil, muito mais dispendioso, Sim. né? Tem um estudo interessante que foi feito aqui no INCOR com pacientes hipertensos estádio 3, né? São os pacientes com hipertensão mais grave, que geralmente usam 3, 4 antihipertensivos para controlar a pressão. E esses pacientes que foram seguidos, né, por aplicativo, tal, por uso de inteligência artificial, eles eram mais aderentes ao tratamento e por isso eles procuravam menos o pronto-socorro e tinham menos complicações da pressão descontrolada, né, da pressão arterial descontrolada. Então, esse é um exemplo que já aconteceu, já teve essa pesquisa, já teve até a segunda fase da pesquisa e, de fato, o agente, né, da inteligência artificial, ele auxilia na aderência ao tratamento. Essas doenças crônicas, como ciência cardíaca, como hipertensão, muitas vezes o segredo é a aderência a medicamento. Muita não, a grande maioria das vezes é a aderência medicamentosa. Ou seja, se o paciente toma a medicação corretamente, não esquece de tomar a medicação, ele tem menor chance de complicação, de descompensação. Então, esse é já um uso que já é feito na prática clínica, assim, que tem ajudado muito. Robozinho que ajuda a tomar um remédio. Isso, exato. Faz o lembrete. Assim, então, o paciente olha... Notifica. Hoje em dia, dificilmente, em todas as classes sociais, a pessoa que não tem um celular, né? Então, através do celular, ele recebe os lembretes de tomar medicação. E tem um tópico também, né, que eu muitas vezes... apresentando conteúdo de IA para médicos, né, em cursos, palestras, conversando com amigos, que eu queria explorar para a gente ir encaminhando para o nosso fechamento aqui, que é o aprendizado dos mais jovens, né? Você que atuou muito com o ensino, né, desde a preceptoria, aulas, né, na residência, e, enfim, de formar jovens médicos, né? É uma médica, mas é uma professora meio inata também. Qual que é a preocupação que eu vejo de muitos médicos experientes? A IA resume os artigos, então
mas eu consigo ler o resumo dos 10 artigos e entender do que eles tratam e me atualizar dessa forma, porque eu aprendi em algum momento a ler com profundidade cada artigo. Então, quando eu leio hoje o resumo, eu sei do que se trata, né? A questão que se coloca é essas ferramentas, né, disponíveis tão facilmente, e normalmente os jovens são os primeiros a ir adotando. Não corre o risco de atrapalhar de alguma forma a constituição, né, desse pensamento médico mais profundo? Todo mundo sempre falou em toda a sociedade, médico se forma, mas nunca para de estudar, né? Então, como que você vê esses dois lados, né? O quanto aí potencializa a busca de conhecimento e o aprofundamento por um lado, e o quanto ela pode superficializar, deixar preguiçoso, no mínimo, né? Esse é um problema. Eu acho que tem acontecido esse choque das gerações, né? Eu agora não mais da aula formal na universidade, mas tenho alguns momentos de preceptoria ali no hospital, né? Sou uma médica, sobretudo assistencial, mas tenho alguns momentos que eu dou aula, faço reunião clínica e tal. E eu percebo claramente isso. Os médicos mais jovens, eles não têm mais essa vontade que a gente tinha, né, de ler o artigo completo na íntegra, pegar as referências, ler os artigos que estavam na referência, estudar livro-texto, né? Hoje em dia é muito difícil você ver o aluno com o livro-texto na mão, né? Então, eu acho que isso vai ser terá um certo problema, assim, de falta de base, né? Eu acho que a gente precisa ter um conhecimento profundo daquela área que a gente atua e depois, obviamente, usar as ferramentas que otimizam o tempo, como eu disse, né? Como ajuda a preparar a aula. Mas ele só me ajuda a preparar a aula porque eu já tenho a base, né? Que eu já estudei muito o assunto e consigo, inclusive, detectar quando a inteligência artificial alucina, né? Porque às vezes acontece de alucinar. Então, a gente tem que ter o conhecimento para saber que aquela resposta não está adequada para a pergunta, ou que muitas vezes ele manda uma referência que não existe. Então, isso acontece também. A gente coloca lá o título da aula, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, enfim, bases fisiopatológicas, e ele coloca... peço, né, para que ele faça um slide, uma aula, enfim, com referências bibliográficas recentes dos últimos 5 anos. E, às vezes, ele manda uma referência bibliográfica que não existe. Então, a gente tem que checar tudo, checar as informações. Mas eu só consigo checar e ter esse discernimento porque eu tenho conhecimento prévio, porque eu já estudei muito, porque eu já sei o assunto. Então, isso eu vejo como um problema dessa nova geração que quer usar a inteligência artificial para tudo, né? Acho que tem que ser sempre o caminho do meio, quer dizer, você tem que ter a base, o conhecimento, o estudo e também usar a ferramenta. Perfeito. Bom, e para a gente, né, encerrar, o que você teria, né, para deixar como reflexão, né? Acho que não se trata aqui de conselho, orientação, nem nada disso, acho que todos estamos aprendendo juntos, mas de reflexão, né, para seus colegas médicos que podem assistir esse conteúdo, enfim, o que você destacaria sobre o resumo desse nosso papo? A IA na área médica, né, 3, 4 pontos que te ocorrem como uma síntese. Eu diria que a caminhada de 1000 léguas sempre começa com o primeiro passo, né? Então, para aqueles médicos que não sabem usar a inteligência artificial, não tem nenhuma aplicação no seu consultório ou na sua vida, na sua prática clínica, comecem com o primeiro passo, quer dizer, comecem a estudar pelo menos uma das aplicações, depois estuda a segunda aplicação e assim vai aumentando o seu repertório, né, de situações em que a inteligência artificial pode ajudar, como nós dissemos aqui. Então, desde do preenchimento do prontuário eletrônico, que otimiza o tempo da anamnese, até mesmo a realização de relatórios médicos, né, para aqueles médicos que atendem muitos pacientes num dia só, né. Depois também a ajuda da inteligência artificial na busca de boas referências bibliográficas, científicas,
aqueles médicos que dão aula, a ajuda da inteligência artificial para fazer aulas, né, fazer apresentações. Então, passo a passo, eu acho que esse é um bom caminho, né? Mas o conselho que eu dou e que sintetiza essa nossa conversa é: não fiquem de fora. Eu acho que todos os médicos, aliás, todos os profissionais, todas as áreas precisam ter esse conhecimento, se interessar pelas ferramentas de inteligência artificial, porque isso, sem dúvida, vai auxiliar tanto a vida profissional ali individual como o coletivo. Eu acho que esse é o grande propósito, né, da vida, é a gente também pensar não só na nossa vida, né, no nosso próprio umbigo, né, mas também na vida coletiva, na vida em sociedade, e tentar trazer ferramentas que melhorem a vida como um todo, né. Mesmo porque o paciente está usando também, né? O paciente está usando. Não tem como escapar, né? Se o médico não usar, ele vai ficar de fora. Legal. Bom, doutora, muito obrigado pelo papo. Adorei, foi super insightful, acho que trouxe várias ideias, conexões e muito organizador também. Acho que para quem tá aí bombardeado, acho que a gente passou por pontos e foi fatiando aqui as possibilidades, organizando a vida das pessoas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.